unidade 3 do nosso curso Consumo Consciente. Na segunda unidade, na unidade anterior, nas 13 aulas, nós falamos sobre o início do nosso modelo de consumo consciente, a parte inferior, a parte submersa do nosso iceberg, que é o nosso modelo. Falamos dos aspectos culturais e como a cultura influencia ou para o bem ou para o mal em relação aos aspectos ambientais. Esses aspectos culturais, a importância e a influência da cultura nas nossas ações, vão refletir na parte de cima, onde estão as diversas ações humanas, como responsabilidade social e ambiental das organizações, o uso inteligente dos recursos naturais, a utilização de energias renováveis, o desenvolvimento de produtos verdes e a mobilidade urbana. Então a gente já falou na unidade passada os 3 primeiros elementos e hoje vamos começar a discussão a respeito do desenvolvimento dos produtos verdes. Especificamente na aula de hoje, a primeira da unidade 3, falaremos da união dos aspectos ecológicos e econômicos no produto verde. Então a gente sabe, pelas aulas anteriores, que é extremamente saudável que a gente passe a ter produtos cuja matéria-prima seja uma matéria-prima que facilite lá na frente a sua reciclagem ou a sua reutilização. Também sabemos que, durante o processo produtivo, há de se preocupar com a otimização dos recursos, ou seja, a otimização da água, a otimização da energia, se possível usando energias renováveis, energias limpas, e também o cuidado com a matéria-prima, com a otimização dela, evitar desperdícios e reaproveitar sobras das matérias-primas, ok? Além disso, a preocupação lá no final, como eu havia dito, após o descarte do produto por nós consumidores, que seja feita um sistema que permite o recolhimento dessas embalagens e produtos e que ele possa ser reutilizado no processo produtivo, de preferência numa reciclagem ou reutilização, ok? Além disso, é interessante que o produto tenha todo esse atributo ambiental, toda essa preocupação na cadeia produtiva, mas que também ele vem acompanhado de ganhos econômicos. Os ganhos econômicos irão sensibilizar os consumidores a adquirir cada vez mais produtos verdes, ok? Então, na aula de hoje, a primeira, a gente vai falar da união dos aspectos ecológicos e econômicos em um produto verde. Então, a origem etimológica dos termos ecologia e economia é a mesma. Então, eu quero chamar a atenção para vocês desse prefixo que começa aqui na palavra, a parte inicial da palavra ecologia, o prefixo eco, é o mesmo prefixo da palavra economia. Então, ecologia, economia. Então, a origem é a mesma. Ambos os termos vêm da palavra grega oikos, que significa casa. Então, o eco de ecologia e o eco de economia vêm da palavra oikos, que significa casa. Em um sentido mais amplo, essa ideia de casa significa o nosso planeta, que seria, a grosso modo, a casa dos seres vivos, ok? Então a gente tem aqui, olha, ecologia, economia natural, economia, economia humana. Então a ecologia pode ser entendida como o estudo das interações entre os organismos e seu ambiente, ou seja, o estudo da casa, ou, de forma mais ampla, o estudo do lugar onde se vive. Então vejam só, ecologia, interação entre os organismos e o meio ambiente em que vivemos, ou seja, estudar essa casa, estudar o planeta, estudar o local onde vivemos, ok? Então essa é a definição mais ampla de ecologia. Já a economia representa a análise da produção, distribuição e consumo de bens e serviços,
ou seja, é a gestão ou administração da casa. Vem de oikos, casa, e nomos, gestão ou administração. De forma mais ampla, a economia seria a gestão do lugar onde se vive, correto? Então, por isso que a gente vai ter aqui na ecologia estudar essas interações, e aí a ecologia vai lançar mão de diversas disciplinas, né, de biologia, zoologia, uh, diversas disciplinas que relacionam os variados seres vivos, né, e a sua interação com o homem, e já a economia seria a gestão desse local, né, a gestão desse planeta. E aí, essa parte da economia, né, como a gente vê aqui, a economia humana, diz muito respeito às ações humanas, né? Porque o homem é o único ser vivo do planeta que consegue transformar os ambientes, mudar o ambiente, né, mudar os locais. Então, a nossa responsabilidade é muito grande na gestão ou administração dessa casa. Se a gente falha nisso, né, se a gente age de forma errada, como parece que tem sido feito nos últimos tempos, com o agravamento do aquecimento global e com várias outras situações complicadas no país, né? Eu estou gravando o vídeo em 2020 e a gente tá tendo o surto do coronavírus. Então, uma situação muito complicada que nos remete a essa administração precária que nós temos do nosso planeta. A consequência é que haja um desequilíbrio e que provoque um descontrole nessa interação entre os organismos e o meio ambiente. E isso afeta também a população humana. E isso a gente tem sentido na pele agora, nesses dias muito tensos que estamos vivendo. Né, eu estou gravando o vídeo nessa época, então não sei quando vocês vão ver o vídeo, mas vocês certamente vão se lembrar disso. E então há toda essa questão, né, esse embate entre economia e ecologia. E se a gente não faz corretamente esse papel da economia, o nosso papel de seres humanos no planeta, a resposta pode vir dessa parte aí, dessas interações, desse desequilíbrio entre os organismos no meio ambiente. Então, muitas vezes a ecologia está num sentido, né? Isso aqui eu tirei do alemão, né? A ecologia está no sentido e a economia está no outro sentido. E aí vai provocar diversos desequilíbrios, né? O aquecimento global, outros problemas e agora mais especificamente problemas relacionados à saúde, né? Então, uma bomba relógio, uma bomba que temos em nossas mãos, que precisamos desarmar, e muitas vezes nós não estamos preparados para isso. Então, a gente tem que ajustar essas placas para que a economia também passe a entrar no mesmo sentido da ecologia. Né? A economia siga o sentido da ecologia. E, infelizmente, muitas das situações adversas, infelizmente ou felizmente talvez, vem para aprendizado do ser humano. Né? Ele precisa saber que ele pode ser o senhor da administração desse planeta, mas ele não é o único ser vivo. E as consequências dos nossos atos podem repercutir nos outros organismos vivos e isso se voltar contra nós. Então é muito delicado falar sobre isso, mas é uma grande realidade e a gente tem que estar atento para isso. Então, do nosso livro, Marketing Ambiental, né, sempre que o produto verde conseguir unir esses aspectos ambientais e econômicos em sua produção, comercialização e descarte, a empresa terá vantagens competitivas no mercado, justamente porque ela vai incorporar as questões ambientais saudáveis da matéria-prima,
no processamento do produto e lá na frente do descarte, com os aspectos econômicos, atraindo o consumidor para aquele produto, fazendo com que nós, consumidores, passemos a comprar aquele produto. Então é compreensível, justamente por isso, que nós, consumidores, tenhamos maior motivação com relação ao meio ambiente quando o desenvolvimento desses produtos vem acompanhado de ganhos econômicos, né? Isso vai nos motivar ainda mais a comprar esses produtos. Em alguns casos, pode ser que o consumidor, que nós consumidores, tenhamos que pagar um pouco a mais, né? O chamado sobrepreço pelo produto. Mas a gente tem a expectativa de, a médio prazo, recuperar o investimento com a melhor eficiência desse produto, né? Então, para alguns tipos de produto, de repente, nós consumidores aceitaremos pagar um pouco a mais, mas com a ideia de que vamos recuperar isso devido à melhor eficiência daquele produto. Então, para isso ficar mais claro, essa ideia, a gente tem que lembrar dos eletrodomésticos, né? Então, por exemplo, uma geladeira, temos aqui um consumidor avaliando uma geladeira em um comércio, e aí nós sabemos que os produtos eletrônicos, né, eles possuem uma etiqueta de energia, aqui no Brasil é o chamado selo Procel, na qual as letras indicam a maior ou menor eficiência do produto em relação ao uso da energia. Então temos aqui, né, a letra indica a eficiência energética do equipamento, aqui temos o refrigerador, o nome do fabricante, da marca, o modelo, a tensão e o consumo de energia. Então, dentro dessa escala, que vai de A até G, nós temos aqui, por exemplo, nesse caso, que a etiqueta apresentando A significa aquele produto de melhor eficiência energética, ok? Se nesse comércio, se nessa loja, tivermos, por exemplo, eletrodomésticos da letra A, da letra B e da letra C, provavelmente o da letra A vai custar mais, né? Vai custar um pouco a mais. E aí, a questão que vem para nós é, eu vou pagar um pouco a mais no produto que é A em relação a B, qual a vantagem que eu tenho? Mas aí o consumidor faz outra conta. Se eu pago um pouco a mais no A em relação a B, com o tempo, esse produto que tenha a melhor eficiência energética, no caso A, que custa mais, a geladeira A, que custa mais, mas ao longo do tempo eu vou ter uma compensação na minha conta de energia elétrica. Porque se a geladeira A ela tem um consumo de energia menor do que a geladeira B, pode ser que dentro de um ano ou dois, a diferença que eu vou pagar de um eletrodoméstico pelo outro vai compensar a minha conta de energia elétrica, ok? Então, da mesma forma, é feito o raciocínio para pessoas que vão adquirir painéis solares, por exemplo. Tu vai pagar um valor X por painel solar. Ainda está num preço que muitas pessoas não podem pagar. Só que aí tu faz a conta, eu vou instalar, vou ter todo um gasto, vai dar um valor, um determinado valor. Mas quanto eu vou conseguir com esse painel solar diminuir da minha conta de energia elétrica? Ora, por exemplo, vou chutar, se eu pago R$ 150 na minha conta de energia elétrica e uso os painéis solares para, por exemplo, algumas atividades na minha casa, tipo a água do chuveiro do banho, né? Então eu consigo reduzir com o painel solar a minha conta de 150 para R$ 100, tem um ganho de 50. Então, ao longo do tempo, eu vou ter a cada mês uma redução de R$ 50 na minha conta. Quantos meses eu vou gastar para que eu consiga compensar o pagamento do painel solar que eu investi na minha casa? Então a gente pode fazer uma conta
parecida com essa. Depois que conseguir pagar, né, tanto a geladeira quanto o painel solar, o que tiver para frente será um lucro do consumidor. Tá, ok? Então, esses aspectos são muito importantes da gente lembrar. Eu quero que vocês guardem aí que essa questão da união dos aspectos econômicos e ecológicos, econômicos e ambientais num produto verde é de suma importância para que a gente consiga conquistar os consumidores. Tá? Então, criar produtos mais inteligentes e que eles tenham um custo acessível para todos nós, certo? Bom, então aqui temos no nosso último slide, como sempre, os nossos contatos, as nossas redes sociais. Qualquer dúvida, informação, questionamento, crítica ou sugestão ou elogio, é mais fácil utilizar o canal, né, o nosso perfil no Instagram, o @ricardo.escritor. Lembrar que muitos dos assuntos, quase todos os assuntos que a gente está falando nesse curso gratuito, ele está no nosso livro, Consumo Consciente. Tá? Lembrar que temos o nosso site, o administraçãoverde.com.br, e relembrando que é de suma importância que vocês se inscrevam nos nossos canais, o canal Ricardo Ribeiro Alves e o canal Administração Verde, porque estamos colocando diversos vídeos sobre administração e sustentabilidade ambiental. Então, vocês se inscrevendo nos canais, à medida que surgirem vídeos novos, vocês serão notificados e aí poderão acompanhar as novidades dos nossos canais, ok? Então agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.